Oi, gente, graça e paz, abundante, muito bom dia, tudo bem com você? Feliz com o Senhor. Nós estamos começando mais um devocional da graça de Deus para te abençoar. E hoje eu quero revelar um pouco mais do coração do seu Pai para você. Quanto mais você conhecer o amor de Deus, mais o verdadeiro arrependimento vai mudar você de dentro para fora. Eu sei que a gente sempre pensa em arrependimento ligado com o pecado, mas arrependimento na Bíblia é metanoia, é mudança de mente. E principalmente em relação a quem Deus é para nós. A gente sabe da mente, mas precisa de saber no espírito. É isso que tem efeito em nós. Mas se você não está inscrito no meu canal, se inscreve aí na Pedrosa Play, acione as notificações e no final desse vídeo dá um like, compartilhe ele com seus amigos, faça o evangelho chegar mais longe e se prepare porque está vindo uma nova temporada aí com novo formato e tudo mais do nosso devocional. E hoje eu quero falar um pouco disso. 1 João, capítulo 4, verso 10, diz assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Muito bem. Você sabe, hoje eu quero que você pare um pouquinho, se puder, e releia a parábola do filho pródigo. Mas na verdade ela é a parábola do pai do filho pródigo. Lá em Lucas capítulo 15, verso 11 até o 32. Eu não vou ler, você conhece a história, não é? Mas eu quero que você releia ela. Mas eu quero que você releia vendo o que eu vou te mostrar aqui hoje. Quando você lê aquela história, você tem que ter em mente que aquele filho, o pródigo, ele rejeitou totalmente o seu pai. Rejeitou completamente. Ele humilhou, ele desonrou o pai, né, ali naquela comunidade que eles viviam. E depois ele só voltou para casa quando ele se lembrou de que os servos do pai dele tinham comida, né? Mais do que ele. E ele estava comendo lavagem de porco. Ou seja, não foi o amor dele pelo pai que trouxe ele de volta. A motivação dele era totalmente egocêntrica. Ele voltou por causa do estômago dele, estava com fome. Ele não estava voltando para casa por causa do pai dele, do amor ao pai, estava com fome. Então você vê que a motivação do coração dele era errada, era ruim, ou pelo menos pequena, fraca, né? E ele, no seu próprio orgulho, ele queria voltar, tipo assim, não, tudo bem, eu errei, mas eu vou dar conta do meu próprio sustento. Eu vou falar com meu pai, deixa eu ser seu funcionário aí, e eu mesmo vou bancar minha comida, pelo menos. Ele não estava aberto a receber de graça, né, o amor e o favor do pai dele para dar comida para ele. Agora, interessante que Deus quer, né, com essa história, que nós saibamos que mesmo quando as nossas motivações não são boas, mesmo quando as nossas motivações são erradas, mesmo quando nós temos uma agenda oculta, né, geralmente egocêntrica, e as nossas intenções não são completamente puras, e Deus vê o coração, mesmo assim, como ele sabia que aquele filho tinha um coração egocêntrico, que estava voltando por causa da comida, e Deus sabe, aquela parábola é a parábola do pai, Deus sabe de tudo, mesmo sabendo da motivação errada que aquele filho tinha, o pai correu para encontrar com ele. E eu preciso ser honesto com você, nós também, muitas vezes, nossas motivações são erradas. A gente vem para Deus não porque ama a Deus, a gente vem para Deus não porque está com saudade de Deus, coração para Deus, não. Quantas vezes nossas motivações são totalmente egocêntricas, é porque está doendo, porque está ruim, que está faltando alguma coisa. Aí a gente resolve orar. E Deus está vendo que a gente não veio por causa dele, a gente veio por uma necessidade egocêntrica. Mas pasme, eu estou aqui para te contar que nessa parábola o filho também voltou por uma motivação egocêntrica. E mesmo assim, o pai, sabendo, correu para encontrar com ele. Deus sabe que muitas vezes você vai orar com motivação egocêntrica. E quer saber? Ele não vai te rejeitar. Ele vai correr para você também do mesmo jeito. Tá chocado? Pois é. Ele ainda corre para nós nesses momentos para nos favorecer. Ou seja, a graça de Deus é insondável, a profundeza do seu amor para conosco não dá para descrever, é um negócio assustador. Por isso, o evangelho, querido, nunca será sobre o nosso amor por Deus,
Sempre será sobre o amor dele incrível por nós. Essa que é a verdade. Esse que é o verdadeiro evangelho. É por isso que a Bíblia, mais uma vez, lendo aqui 1 João 4,10, diz: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, não é o meu amor por ele, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Algumas pessoas pensam que a comunhão com Deus, ela só pode ser restaurada quando você está perfeitamente arrependido e já confessou todos os seus pecados, tintim por tintim. Aí Deus vai restaurar a sua comunhão com ele. No entanto, não é verdade isso. Essa parábola nos mostra que quem começou a restauração aqui, quem começou o restabelecimento da comunhão, não foi o filho, foi o pai. O pai é o iniciador disso aqui. Foi o pai que iniciou, foi o pai que sentiu falta do filho, foi o pai que estava todo dia olhando para ver se ele voltava, queria cuidar dele, foi o pai que o perdoou, foi o pai que mandou preparar a festa, o novilho. Antes até que o filho falasse qualquer coisa, pronunciasse qualquer palavra ali de pedido de desculpas que ele tinha ensaiado, o pai já tinha corrido para ele, já tinha abraçado, já tinha recebido ele em casa, já tinha mandado preparar uma festa. Você percebe que tudo começou no pai, não nele? Deus está te falando, querido, que tudo começa nele. Tudo tem a ver com o amor dele por você e não do seu por ele, porque o seu por ele nunca seria condição para realmente ter o favor de Deus da sua vida. Ele está mostrando que ele sempre inicia. Você pode ver como que é tudo sobre o coração de graça, de perdão e de amor do nosso Pai, e não o nosso. Você consegue ver na parábola isso? Que não tem a ver com o seu coração, tem a ver com o coração de Deus. Que apesar dos nossos desejos egoístas, Deus nos ama, quer nos favorecer, e Ele que começa tudo. Você percebe isso? Isso é o Evangelho. Deus, o nosso Pai, Ele observa todas as nossas imperfeições, claro. E o verdadeiro arrependimento vem por causa da sua bondade. A Bíblia que diz que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Não, nem isso parte de nós. Começa nele. Agora, você pergunta: pastor, mas quando você erra, você não pede perdão para Deus? Não, peço. Claro que eu peço perdão para Deus quando eu erro. Mas eu não peço perdão para ser perdoado. É quase que pai, foi mal, entristeci seu coração, não queria. Eu peço perdão sabendo que eu já fui perdoado e lavado pelo sangue de Jesus por toda a minha vida. Essa que é a verdade. Eu faço isso não para ser perdoado, porque eu sei que eu já fui perdoado pela obra consumada lá de Jesus. Então, a confissão do meu coração é da explosão do meu coração por ter experimentado da bondade e da graça de Deus. Porque eu sei que como filho de Deus, eu sou justo para sempre por meio do sangue de Jesus. É isso, aí brota do meu coração naturalmente. O meu pedido de perdão surge do fato de eu estar consciente da justiça de Cristo, não do pecado. De ser consciente do perdão, não do julgamento. Existe uma diferença enorme disso. Porque eu tenho consciência que sou perdoado, que eu sou amado, que eu sou justo, brota naturalmente do coração da gente o arrependimento. Porque a gente não quer entristecer um pai desse. Mas não porque se eu não fizer, eu não vou ter restauração com ele. Então, se você entender isso e começar a praticar, você vai começar a experimentar uma nova dimensão da sua caminhada, do amor do Pai por você, e isso vai tirar todo o medo do seu coração e vai te acelerar e vai te levar a níveis que você não conhecia. Você precisa experimentar. Você vai perceber que o seu Pai, Deus, ele tem tudo, a sua relação com ele, né? O próprio Pai tem tudo a ver com relacionamento e não com um protocolo religioso. Ele adora estar com você. Ele ama estar com você. Ele tem prazer. Sob a graça, o Pai, ele não exige perfeição de você. Ele fornece perfeição a você por meio da obra consumada do seu Filho
Jesus Cristo. Ele não está cobrando, ele está te oferecendo. Então, querido, não importa quantos erros você cometeu, não tenha medo de Deus. Ele te ama. E o seu Pai está correndo na sua direção para te abraçar. Mesmo sabendo que às vezes sua motivação em vir orar é egoísta. Não tem problema. O Evangelho não é sobre o nosso amor por Ele, é sobre o amor dele por nós. Ele nos ama. Corra para Ele, pratica a presença dEle. Deixa Ele liberar amor, deixa Ele tirar o medo. Desfruta, recebe favor e graça sem merecer, ser amado. Amém? Fica na paz. Deus te abençoe. Acho que tem alguém que precisa ouvir essa verdade hoje. Compartilhe com ela. Grande abraço.